Vídeo aqui sobre como a gente pode fazer para descobrir se as nossas lentes fotográficas têm fungos no seu interior. Então esse vídeo aqui eu vou mostrar uma técnica para a gente conseguir enxergar os fungos lá dentro da lente. Tenho aqui várias lentes e aparentemente a gente olhando sem muita atenção a gente pode dizer que são lentes que estão muito limpas. Tá? Não é fácil de ver o fungo lá dentro. Então, o fungo se torna bem visível quando o estágio dele está muito avançado. Mas o fungo ele pode atrapalhar, digamos assim, a imagem, a focalização, a velocidade do foco da câmera desde muito cedo, tá? Desde o início dos fungos, os fungos conseguem atrapalhar a imagem. O vendedor de lentes, vendedor de produto de coisas fotográficas, ele vai acabar dizendo que tem fungos, mas os fungos não atrapalham na imagem. Tá? Então a frase clássica dos anúncios de lentes é: possui fungos, mas os fungos não interferem na qualidade da imagem. Tá? Então, na verdade, sempre interfere. Fungos, arranhões ou qualquer coisa que tenha na lente que não tinha quando ela foi fabricada, por exemplo, poeira, muita poeira lá dentro, vai interferir na imagem. Tá? Não vai aparecer uma marca, uma mancha, mas toda a cena, toda a fotografia que a lente fizer vai estar com muito menos contraste do que deveria estar. Então, eles usam um argumento que não é verdadeiro, que o arranhão ou que o fungo não vai interferir, mas sempre vai, porque a luz entra na lente e quando essa luz encontra um obstáculo aqui dentro, porque aqui dentro tem, por exemplo, 13 vidros, são 13 lentes que tem aqui dentro, tá? Uma ou duas são a lente propriamente dita e o resto são vidros de correção ou vidros de foco. Então são vários vidros e o fungo praticamente em qualquer desses vidros vai interferir na imagem, mesmo que esteja bem no cantinho aqui da lente, a luz que entra aqui na frente vai bater nesse vírus e vai ir para outro lugar dentro da lente e vai causar uma perda de contraste. Tá? Então a foto fica, digamos, com uma espécie de neblina, uma espécie de fumaça. Então a foto fica sem nitidez, sem contraste. Então eu vou mostrar aqui um jeito bem simples, porque aparentemente gente muito experiente que está no mercado de fotografia há muitos anos não sabe encontrar fungos dentro de uma lente. Eu vou usar aqui uma lanterninha e vou usar aqui um pedacinho de plástico que eu cortei para fazer essa visualização desses fungos. Então, quer dizer, é um material que qualquer um tem. Poderia ser até a lanterna aqui do celular, que a gente já consegue ter uma visualização boa de como está o estado da lente. Tá? Talvez até uma lupa ajude para quem tem alguma deficiência de visão, mas a princípio a gente vai conseguir ver a olho nu. Eu espero que essa câmera que está filmando consiga pegar essa informação. Tá? Veja aqui, ó, isso aqui é um plástico que eu fiz. Eu vou afastar aqui o mecanismo aqui do atuador da abertura. Ó. Veja que a lente abre lá dentro. Então, olha só. Espero que o foco esteja no lugar certo também. Lá dentro ele abre. Isso aqui vai proporcionar que a gente atravesse a lente com mais luz. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu fiz do lado certo. Aqui. Então, travei aqui o atuador da abertura. E agora a gente já pode ter condições de enxergar lá dentro sem precisar ficar com o dedo aqui puxando isso aqui, ó. Então, isso aqui só vai ser um facilitador. Então, aqui eu tenho aqui essas três lentes. Elas têm fungos em graus diferentes, de um estágio diferente. Aqui eu tenho uma lente igual, que não tem fungos. E em outro vídeo eu vou fazer uma comparação, por exemplo, dessa lente aqui que não tem fungos com essa aqui que tem fungos. Vou bater foto da mesma coisa e a gente vai analisar
essa imagem. Tá? Então a gente vai ter uma imagem de uma lente sem fungos contra uma imagem de uma lente com fungos na mesma câmera, com as mesmas configurações. A gente pode avaliar se realmente o que os vendedores de lentes falam por aí. Que o fungo não atrapalha em nada na imagem, não tira a qualidade da imagem, ou que a lente tem arranhão e o arranhão não atrapalha em nada. Claro que não atrapalha, não vai deixar uma marca na imagem, mas vai deixar a imagem sem nitidez. Tá? Então, eles se referem sempre a que não aparece uma mancha ou não aparece o arranhão na foto, mas esse arranhão tira a nitidez e tira o contraste. Tá? Então, em outro vídeo vai ser um X1 aqui entre lentes com fungos e sem fungos. Tá? Então aqui eu tenho uma lente também, uma lente bem antiga, que já teve fungos e foi removido. Eu vou mostrar a marca que o fungo deixou na lente. Tá? Então a melhor coisa que a gente pode fazer é não deixar criar o fungo na lente. Depois que criou o fungo na lente, vai ficar certamente algum vestígio que o fungo passou por lá. Essas lentes aqui, ó, a AFP, e de alguma forma, não sei porquê, elas ficaram extremamente vulneráveis a ter fungos. Então, uma lente dessas aqui, obrigatoriamente a gente tem que guardar da forma certa. A gente tem que comprar sacos assim, tá? Colocar a sílica aqui dentro. A sílica não pode estar saturada por umidade. Então, de vez em quando a gente tem que pegar todos os saquinhos de sílica, colocar no micro-ondas com uma potência bem baixa, por uns 5 minutos, por exemplo, 20% e 5 minutos. Aí dá tempo da umidade que tem aqui dentro dela evaporar toda. Tá? Então a gente não vai colocar potência no micro-ondas até incendiar o saquinho de sílica, tá? Porque ele vai aquecer. Enquanto ele tiver água dentro, ele vai aquecer. Então, uma potência super baixa, a mais baixa possível. Deixa um tempo que vai dar para perceber que elas estão quentes. Tá? Não vai colocar também um saquinho de sílica, vai colocar bastante, porque o micro-ondas ele pode apresentar problema de funcionar sem carga, ou seja, a umidade que a gente coloca dentro do micro-ondas é a carga dele. Então, tem que ter uma quantidade boa de saquinhos de sílica gel dentro do micro-ondas para não danificar também o micro-ondas. Tá? Então, a gente pega todos os saquinhos, sei lá, pega 100 saquinhos desses, coloca num prato e coloca no micro-ondas na potência mínima e deixa o tempo necessário para que a gente sinta que os saquinhos todos aqueceram. Eles vão ficar suados aqui por fora, eles vão ficar com um papelzinho bem mole, mas depois eles acabam secando, evaporando a água. Aí a gente vai ter um saquinho seco, vai colocar a lente aqui dentro com a sílica, tá? Então vai fazer isso aqui, a sílica e a lente aqui dentro vão ter um ambiente que a umidade que estava dentro da lente, porque sempre tem umidade aqui dentro, ela vai acabar indo para o saquinho de sílica, tá? E vai ficar retida aqui dentro, ou seja, a umidade saiu de dentro da lente e foi aqui para o saquinho. Como a gente vai fazer um ambiente hermético aqui, ou seja, um ambiente selado para a lente, então a lente vai ficar com pouca umidade e o saquinho de sílica vai ficar com muita umidade, retida. Tá? Então, enquanto a gente não abrir esse saco hermético que está a lente, a gente pode ficar tranquilo que não vai criar fungos nessas lentes. Tá? Então, lente AFP não dá para não guardar desse jeito aqui. Tá? Então, sempre a gente tem que guardar a lente AFP, porque elas são mais sensíveis, aparentemente, do que as outras, dentro desse saquinho. Não está usando, vai deixar a lente guardada por 6 meses, por exemplo, coloca dentro de um saco, e lacra, por exemplo, lacra com fita aqui a boca dele. Se a gente não tem um saquinho zip, então pode passar uma fita aqui, passa bastante fita e faz isso aqui, ó. A sílica vai pegar a umidade que está dentro da lente e vai manter aqui dentro da sílica. Tá? É por isso que a sílica evita fungos. Ela não mata os fungos, ela evita fungos, porque o fungo que está lá dentro da lente não vai ter umidade suficiente para crescer. Tá? Então, a única coisa que impede o fungo de crescer é a gente tirar a umidade dele. Então, ele já está lá dentro, ele sempre está lá dentro das lentes. Só que isso aqui é o que impede que cresça.
o saquinho de sílica não é um fungicida, ele simplesmente baixa a umidade e não deixa que o fungo cresça. Tá? Bom, vou precisar dela aqui para mostrar. Então essa aqui foi a aula de como não deixar criar fungos. Agora vai ser como a gente enxergar os fungos depois que ele criou. Tá? Uma lente dessas aqui, por exemplo, é uma lente barata. Se criar fungos nela, praticamente está perdida, porque o preço para abrir ela, para limpar, é praticamente o preço da própria lente. Então, por que a gente vai deixar criar fungos, né? O que custa a gente guardar da forma certa, com um material que absorve a umidade que está aqui dentro, tá? Então é só fazer isso que não cria. Eu vejo muita lente perdida porque a pessoa não teve o devido cuidado com o armazenamento dela. Geralmente essas lentes aqui estão nas câmeras de entrada. Então aquela câmera de entrada a pessoa compra achando que vai usar mesmo, que vai usar para valer, acaba usando 1, 2 dias e acaba guardando a câmera com a lente expostas ao ambiente. Então câmera fotográfica e lente a gente sempre tem que guardar em um sistema de baixa umidade. Se a gente guardar num sistema de umidade ambiente, vai criar fungos no espelho da câmera, no sensor, vai criar fungos no pentaprisma. É inevitável. Tá? Bom, vamos lá. Para detectar os fungos, eu vou usar aqui uma lanterna forte, isso aqui é uma lanterna de ciclismo. Tá? Uma lanterna comumzinha, mas ela tem a luz bem forte. Eu vou entrar com a luz pelos dois lados para procurar os fungos e eu tenho esperança que a câmera aqui em cima que está filmando vai conseguir pegar isso. Tá? Deixar aqui a lanterna na potência mínima, que já é bastante forte. E aqui ó, eu vou pegar minha lente e vou colocar na frente. Então aqui eu vou, na verdade, olhando para a lente, ó. Tem horas que a luz passa e vem direto nos olhos, aí ofusca. Mas olha só, tem momentos que a gente passa com a lente num ângulo que a gente enxerga lá dentro os fungos. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui para a câmera agora. Vou puxar um zoom aqui na câmera. Veja que a luz atravessa a lente e mostra lá dentro as colônias de fungos. Então essa aqui é uma lente que está com fungos em vários dos vidros. Vou mudando aqui o ângulo da lente. Vou fazer o contrário agora, ó. Aqui dá para ver, ó, outras colônias lá dentro. A gente vai girando o ângulo da lente e vai enxergando lá dentro perfeitamente as colônias. A gente vai ver poeira também, vai ver o que tiver lá dentro. Eu creio que aqui a câmera está conseguindo filmar. Essa lente aqui está com várias colônias em vários vidros. Então uma lente que ficou muito tempo armazenada de maneira errada, tá? Dentro da bolsa, a bolsa às vezes está com cheiro de mofo. Se a bolsa está com cheiro de mofo, a lente está com fungos dentro. É praticamente certo. Então acho que aqui eu consegui mostrar os fungos. Esperança que a câmera aí consiga focar lá dentro. Veja que o raio atravessa a lente e aí ele vai pegando nos lugares onde tem os fungos. Aqui eu tô com a lente fechada, tá? Agora eu vou abrir ela, vou botar aqui no 18 e a gente vai ver de outra forma os fungos. Veja ali o raio atingindo os vidros, ó. Então aqui a gente vai girando a lente e vai enxergando as colônias. Aqui também, ó, a gente agora está em 18.
Então, às vezes, de uma forma a lente fica mais fácil de mostrar do que de outra. Então a gente muda o zoom aqui e vai tentando enxergar lá dentro a situação dos vidros. Não são várias camadas de vidro, então a gente vai ver fungos aqui em várias camadas. Agora eu vou passar aqui para 55. Ó. Vai ser outra visualização. Eu aqui a olho nu estou vendo as colônias aqui com bastante facilidade. Colônia pode ser de bactéria, mas acho que pode ser de fungos também. Tá? Então essa aqui eu acho que eu consegui mostrar. Vou pegar aqui uma outra. Agora, soltei aquela ali. Vou colocar aqui o coisinha para manter a lente bem aberta. Pronto, coloquei aqui. Então essa aqui é uma lente que está com menos fungos. Deixa eu ver, ela está aqui em 18. Então essa aqui é uma lente que está com bem menos fungos. Ela tem aqui nesse cantinho aqui desse vidro superior, uma colônia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Nesse cantinho aqui. Aqui nesse vidro traseiro, aqui nessa região tem uma colônia de fungos. Então conforme a luz vai atravessando a lente, a gente vai vendo os locais, tá? Então basicamente essa aqui tem uma colônia aqui, e lá bem no meio da lente tem um fungo comprido. Aqui eu coloquei em 55. Vamos ver pelo outro lado. Olha só, dá pra ver também sujeira dentro da lente, ó. Provavelmente a umidade evaporou e condensou várias vezes na lente, e ela vai ficando com esse aspecto sujo, tá? Veja que a luz atravessando a lente mostra sujeira lá dentro. A lente vai ficando como se fosse com uma certa catarata. Mudei aqui o zoom. Então a gente vai girando aqui, ó, e vai achando. Essa lente aqui está, digamos que com bem pouco fungo, mas está com fungos. Tá? Comparada com a outra, essa aqui está bem melhor. Mas não adianta, né? Que se a gente comprou uma lente assim e o vendedor diz que não tinha e tem, a gente tem que devolver, tá? Não adianta ficar com esse tipo de lente com fungos dentro. Então aqui nesse vidro traseiro é muito fácil de ver, aqui nessa região, ó. Tá? Então vamos pegar uma outra lente aqui. Pegar essa última aqui, ó. Travar aqui o atuador. Ó, essa aqui tem mais do que a anterior. Então eu vou classificar assim, ó. Essa aqui é a que tem menos, essa aqui é a que tem mais, e essa aqui é a intermediária. Então essa aqui eu vejo os fungos lá na frente, nos vidros frontais. Não estou vendo aqui no vidro traseiro, tá? Mas lá no meio tem. Vou girar aqui para a câmera ter a possibilidade de conseguir focar lá no meio. Então aqui tem ó, num vidro intermediário. Vamos olhar pela frente. Olha só, lá dentro dá pra ver direitinho. Então essas lentes aqui, ó, quando a gente faz isso aqui, ó, elas sugam ar, ó. Então eu sinto o ar saindo aqui atrás.
nessa sugada os fungos vão lá para dentro, fungo que está no ar, que está no ambiente, ela acaba sendo sugado, ó. Então nesse movimento aqui a lente expande e ela enche de ar, e nesse movimento aqui ela exala o ar aqui por trás, tá? Então quando a gente faz isso aqui, ó, ela chupa vento aqui dessas laterais para poder expandir, tá? E aí os fungos que estão aqui pela frente, porque sempre vai ter fresta, os fungos são microscópicos, eles vão entrar aí para dentro com muita facilidade, tá? Então sempre vai ter fungos aqui dentro. Porém, se a gente não quer que eles cresçam, a única forma é guardar num saquinho com sílica, tá? Fazer um ambiente impróprio para a multiplicação dos fungos, para a procriação dos fungos lá dentro. Então, sabendo disso, a gente não perde lente para fungos. Bom, então agora eu vou mostrar o caso aqui de uma lente antiga que já teve fungos, que é essa aqui, e foi removida, tá? Então essa lente aqui do passado parece que elas eram muito mais resistentes aos fungos do que as lentes modernas, tá? Então essa lente aqui teve um fungo aqui nesse vidro traseiro, tá? Vejam aqui a marca. Vou tentar mostrar aqui na câmera. A marca está aqui, ó. Então vejam aqui as marcas do fungo que teve nela, nesse canto aqui. Espero que apareça. Nunca mais vai sair, porque o fungo comeu o coat da lente. Então nunca mais vai ser a mesma. Então essa umidade que teve dentro dessa lente, que causou o fungo aqui na parte traseira e que atacou o vidro frontal também, deixou a lente opaca para sempre. Ela já foi limpa, porém o vidro ficou opaco, porque o fungo, digamos que de certa forma conseguiu atacar toda a superfície interna da lente e tornou o vidro opaco assim, tá? Ó, dá pra ver aqui a marca. Então a gente tem que evitar que crie fungos dentro da lente, tá? Essas três lentes aqui, ó, foram compradas de vendedores experientes, e mesmo com o histórico deles de experiência com venda de equipamentos fotográficos, eles não viram que tinha fungos aqui dentro. Então estou devolvendo as três, tá? Porque não adianta, essas lentes aqui não vale a pena mandar limpar, então eu vou pegar meu dinheiro de volta. Então o preço da limpeza é o preço da lente. São lentes bem baratas e não tenho o que fazer, eu vou preferir ficar com o dinheiro de volta e não ficar com essas lentes aqui com fungos, tá? Então aguardem aí os próximos vídeos, que eu vou fazer a comparação de uma lente boa aqui, sem fungos, com uma lente dessa aqui, com a pior dessas aqui, com um fungo, digamos, no estágio, digamos, avançado em relação a essas três aqui, mas é um estágio que a gente não consegue ver aqui pela frente sem ter uma iluminação passando pela lente. Então quem pegar essas lentes aqui, ó, se não fizer essa técnica que eu mostrei, ele vai achar que a lente está bem boa, que vai estar bem limpa. Só que se a gente atravessar essas lentes aqui com luz, a gente vai perceber que tem fungos sim, tá? Então eu vou usar a lente que tem mais fungos aqui e vou comparar com a foto da outra lente ali que não tem, tá? Então é isso aí, um abraço.